Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, amigos, boa noite. Boa noite, Marlene, tudo bem com você? Boa noite, tudo bom, Renilda? Boa noite, Eduardo. Muito bem. Boa noite, Eduardo, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem? Maravilha, gostei do cabelo. A garota foi lá e fez um no cabelo. Boa noite, amigos internautas. É uma grande alegria estar com vocês. É uma satisfação. O programa Alô Jovem está no ar. Está no ar com uma energia diferente, porque hoje nós estamos estudando reencarnação de quem, Marlene? Segismundo. Muito bem. Segismundo está reencarnando. Para tanto, ele nos conta a sua história, fala para nós, para nos deixar, para nos alertar, nos convidando a compreender esse processo reencarnatório e o quanto nós somos responsáveis por esse processo. Portanto, venha ficar com a gente, faça a sua pergunta, mande sua pergunta para nós, como fez aqui, deixa eu ver aqui o nome dele, como fez, fazendo pergunta para a gente. Aqui, ó, nós temos pergunta hoje. Damião Carlos Ribeiro, Salvador, Bahia, que massa! E Ângela Barbosa Cruzeiro, de Campina Grande, Paraíba. Também fizeram perguntas para nós e daqui a pouquinho nós vamos responder. Vem ficar conosco. Fique aqui com a gente para você ouvir as nossas respostas. Nós estamos aqui especialistas no assunto. Marlene Cardeal, Maria Eduarda, para nós confabularmos em torno desta verdade que a doutrina espírita coloca para nós. Ligue e mande sua pergunta que com certeza será respondida. Para prosseguirmos com o nosso programa, vamos convidar Maria Eduarda para que possa nos brindar com a prece inicial. Por favor, Maria Eduarda, fique à vontade. Adorável Mestre Jesus, muito obrigada por estarmos aqui hoje, em mais uma quarta-feira à noite, e que abençoe nós, hoje, todo sempre, e que assim seja. Que assim seja, e assim será. Objetiva. Deus seja louvado, é assim que é bom. Muito bem. Prática objetiva e rápida. Bom, a gente vai falar um pouquinho confabularemos sobre o livro Missionário da Luz. Misericórdia. E depois a gente entra nas perguntas. Lá no livro Missionário da Luz, no capítulo 13, nós estamos na parte que diz assim: a palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Quem foi que deu esse grito, Maria Eduarda, você lembra? Quem foi que deu o grito? O orientador. Ok, garota. Quem deu o grito foi Adelino. Adelino que deu o grito lancinante porque ele viu Segismundo. E como ele traz Segismundo ainda como se fosse uma espécie de pesadelo, de monstro, em função do que aconteceu na vida passada,
Então, ele, quando viu Segismundo, deu aquele grito. Aí, Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário. E, espavorido, continue aí, Marlene, por favor. Tentava correr inutilmente. Ele viu a Segismundo, então ele estava tentando correr para, no entendimento dele, se afastar, né, daquele que seria o seu suposto inimigo. E Achei. aí movimentava-se com dificuldade, ansioso de Ansiando. retomar o corpo físico. A maneira de criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre aproximou-se dele com amorosa autoridade. Estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz, contido pelos raios magnéticos. O esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-amigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos, em convulsivo. Convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora, comovedora, e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs, naturalmente, que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis e, ofuscado pela intensa luz, soluçava, genuflexo, entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. Muito bem. O bondoso instrutor dirigiu-se. Continue aí, Eduarda, por favor. Para ele, com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando-o exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos, lacrimosos, indicando Segismundo. Triste, alegou sentidamente: Mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se viestes trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava: Este fantasma enlouqueceu-me. Sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conversar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizando em nosso processo evolutivo. Sim, Eduardo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Observa que ele vai a colocação que ele faz. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora. Gente do céu. Jesus, Maria José, a tempestade é nossa benfeitora. A dificuldade, nossa mestra. O adversário instrutor eficiente.
quando Alexandre traz falas dessa ordem, o que nós podemos entender? O que pode o que causa em nós? Que impacto, Marlene, nos causa em nós quando ele diz: a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade nossa mestra, o adversário instrutor eficiente. Por favor, fique à vontade. É que a gente pare de reclamar e de chorar. Quando eu li esse trecho, eu lembrei muito do Abdias de Menezes, quando o vento levou o telhado. Eu disse, uai! A tempestade é nossa benfeitora. Esse cachorro tá latindo aonde, gente? Ó, é na minha rua. Mas eu tô de fone, tô tentando, ó. Só que tá ouvindo tudo aqui. Fecha o microfone aí, faz favor. E como é que eu falo? Fecha aí, fecha aí. Deixa o cachorro parar de falar. Ou de latir. Fecha aí. Ah, Eduarda, fale, minha filha, o seu entendimento. Nós quando vemos essas palavras aqui no livro, vemos muito e lembramos daquela frase, tem mal que vem para bem. Porque quando se fala a tempestade é nossa benfeitora, é porque ela pode vir, mas ela vem para nós ensinar a evoluir com aquilo que nós passamos. Porque nós, naquela hora, sentimos alguns sentimentos não tão bons, porque independente da situação, a pessoa não vai se sentir feliz com aquilo que está sofrendo ou que precisa passar por aquilo. A pessoa vai achar aquilo ruim, mas no final vai dar tudo certo. Porque aquela dificuldade que a gente está passando, aquilo vai amadurecer a gente muito para o futuro. Porque com aquilo que nós passamos naquela hora, nós vamos evoluir e com aquilo que nós sofremos, nós vamos aprender com aquele erro para acertar. Porque muitas vezes o que a gente passa pode ser erro do passado. Ou também pode ser alguma coisa que a pessoa está fazendo ali que não deu muito certo e que está tentando dar certo. Mas sempre vem aquilo para tentar acabar com o que a pessoa quer, mas sempre vai ter aquela pessoa firme que vai dizer, não, isso aqui não me pertence e vai seguir com a vida adiante. Misericórdia, menina, coisa linda. Marlene, por favor, continue, complemente. Eu vou deixar os cachorros falarem. Olha, eu vou seguir um pouquinho adiante, que diz assim, as vibrações dos teus pensamentos. Quando a gente tem uma proposta de aceitar da vida tudo o que nos chega como uma grande oportunidade de aprendizado, fica leve. O porquê eu estou passando por... Não é porque, é para quê? Quando a gente mudar a pergunta, para quê? Para que Segismundo passou por todas essas dificuldades? Já tinha caminhado no mundo dos espíritos, mas precisava da oportunidade do corpo físico. É como Jesus disse, resolve enquanto estar a caminho. Porque é essa oportunidade que ele está tendo. Adelino está tendo com o Segismundo. E eu gostei muito quando ele disse assim, ó, a dificuldade, nossa mestra. Quantos desafios, tantos nós que estamos assistindo esse programa agora, estamos passando em diversas áreas da nossa vida. E para quê? Com certeza, um grande aprendizado. Quanto a gente negligenciou no ontem, quanto a gente não fez e agora está tendo a oportunidade de parar, e essa oportunidade de ler a história de Segismundo para refletir. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Que bom que existe a Rádio Web para a gente refletir essa história. E aí, doutora Renilda? Quando ele traz o adversário é instrutor eficiente. Ainda há pouco no Livro dos Espíritos, na questão 940, eu vou fazer questão de trazê-la aqui para o nosso entendimento, para as pessoas perceberem que existe na literatura espírita, e principalmente nesse estudo que nós fazemos, nesse confabular aqui no programa Luz Jovem, existe uma conexão com toda a literatura. Então, quando ele pergunta assim, 940,
A falta de simpatia entre os seres que têm de viver juntos, quando ele afirma que o adversário é instrutor eficiente. A falta de simpatia entre os seres que têm de viver juntos não é, igualmente, uma fonte de desgosto amarga e que envenena toda a existência? O que é que Kardec pergunta? O fato de vivermos com as pessoas que não temos afinidade, viver com aquele irmão que tem um Pai, mal. Hã? pai, irmão, marido. Pois é, enfim, viver com aquelas pessoas que nos causam desgosto, que nos causam desgosto, esse é o nosso adversário. Mas esse adversário vai nos propiciar, como o próprio livro dos Espíritos nos dizem, são vivenciando com paciência e tolerância essas provas, essa prova justamente, que é a expiação, a vivência dessa prova é a expiação, vivenciando isso, vai descortinar em nós habilidades, potencialidades, como, por exemplo, a tolerância, a paciência, a amorosidade e tantas outras virtudes que estão impregnadas em nós, mas que necessitam, com o nosso próprio mérito, com o nosso labor, fazer acordá-las. Então, é bem impertinente a pergunta com o que André Luiz traz aqui nessa questão. E aí, para além, ele diz: modifica as vibrações dos teus pensamentos. Receba com caridade o mendigo que te bate à porta. Olha o que ele diz. Ele coloca Sergismundo, que é um espírito já caminhado, na condição de mendigo. Isso é de um significado, de uma relevância fabulosa, extraordinária, porque nesse momento ele sai do patamar de um estado, né, e vai para outro, pedindo: aceite-me como seu filho, preciso encarnar junto de você. Pode falar, Marlene. Quantos de nós aqui nesse exato instante fizemos isso aos nossos pais e hoje a gente não honra? Quantos de nós pedimos, imploramos para reencarnar e reclamamos de onde a gente está? É um grande chamado. E uma outra questão, Marlene, que a gente pode também trazer aqui, Eduarda, quando acontece uma situação de, por exemplo, uma mãe leva sua gestação até o final, tem sua criança, tem um filho. Quando o filho nasce, ela disse: eu não posso ficar com você. Eu não tenho condições psicológicas, emocional e financeira de cuidar de você. E ela doa este filho para alguém. A literatura vai dizer assim: o Evangelho segundo o Espiritismo diz que aquela pessoa que você adotou tem uma ligação com você. Aí o que a gente pede para o filho que foi doado pela mãe para alguém? Filho, não brigue. Não se revolte. Não seja adversário dos seus pais. Porque ela já fez o papel principal, foi gestar. Ela permitiu que você encarnasse. Ela deixou que você arrumasse o seu corpo físico. Agora, por mais dolorido que seja, é agradecer. Não é verdade? Com certeza. E é muito oportuno que eu passei por um desses casos no domingo, atendimento individual. Pois é, então, você que nos escuta, eu tenho certeza que esse programa vai chegar às pessoas que precisam ouvir essa mensagem para compreender que a revolta, a raiva, a dor, a vontade de querer exterminar os pais biológicos porque doou. Não, meu filho, não entre nesse ritmo, não entre nessa trajetória, não. Mude, vira a chave, mude o disco, repense, reconstrua a sua história e você vai ver que a sua vida vai se transformar. Tudo vai caminhar, tudo vai fluir de outra maneira. Como ele próprio diz, modifica as vibrações dos teus pensamentos. Receba com caridade o mendigo, então, receba com caridade a doação que mamãe fez, a doação que papai fez, que papai doou seus espermatozoides. Então, mamãe gerou. Receba isso como uma caridade, agradeça e siga adiante. Nada de revoltas. Muito bem. E aí, Eduardo, o que você nos fala sobre isso? Que a pessoa também está fazendo o seu papel ali, mas que aquela outra pessoa também tem algo a ver com aquela pessoa num plano que ele já veio. Por quê?
Porque se a pessoa teve um filho e resolveu doar, não é bem que a pessoa, nem todas as vezes são assim, mas nem é sempre que a pessoa não quer ter filho, é às vezes também porque a pessoa não tem uma condição financeira para sustentar aquela criança e ela resolve dar para outra pessoa que tem mais condições de cuidar daquela criança, porque se a pessoa ver que ela não consegue e que o filho pode sofrer alguma coisa, porque nós, como seres humanos, nós temos muitos gastos aqui na Terra, principalmente quando a criança ainda é bebê, recém-nascido. E talvez era para ela realmente dar aquela criança para outra pessoa, porque aquela outra pessoa também tinha algo que pudesse ser resolvido com um afeto de mãe ou de pai, algo superior àquela criança que ainda está vindo, porque talvez o que ela fez na outra vida não tenha sido muito bom para aquela pessoa. E para aquela pessoa vir como algo superior a ela, vai melhorar tanto ela, tanto aquela pessoa que sofreu algo na vida passada. Minha palestrante maravilhosa. Eu posso deixar o programa, entendeu? Eu já posso ir. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá? Então, a gente entende o que a André Luiz nos traz. Pode falar, Marlene. Ser fiel ao que está aqui dizendo assim, ó. Recebendo com caridade o mendigo que bate à porta quando não tinha adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Que a gente tenha esse entendimento, que tudo, esse entrelaçamento de sentimentos tem Jesus no meio. Que Jesus é esse através dos nossos amigos. Porque quem está falando aqui, quem está descrevendo a história é André, mas que esse entrelace de amizades é Alexandre, que é amigo de Adelino e que é amigo de Segismundo. Que a gente também, muitas das vezes, a gente fica tão distante um do outro, e que a gente lembre da importância da amizade. Granjear amigos, já diz Emmanuel. Sim, granjear amigos. Granjeie amigos, porque dentro da sua família. Se esse amigo vai lhe dar a oportunidade de voltar à pátria. Sandro José Pinheiro, boa noite, Sandro. Seja bem-vindo, fique conosco. Muito bem. E aí, ele caminhando nesse estudo, nessa proposta de compreender o que André Luiz nos traz, com esse projeto reencarnatório de Segismundo, lá na frente, na página 203, ele vai falar para a gente. É sempre possível transformar, o que Eduardo acabou de dizer, transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. E eu desejo ouvir comentários de Maria Eduarda sobre essa colocação de André Luiz. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço da fidelidade ao Senhor. Fique à vontade, Eduarda. Sim, é possível. Só basta a pessoa querer. Porque se a pessoa não querer evoluir e nem ajudar o próximo com o seu grau de evolução também, meio que ela vai ter que voltar para resolver aquilo que faltou ser resolvido. Porque se ela não resolver hoje e não resolver amanhã, vai ter que resolver na próxima vida. Ou num outro plano, porque a gente tem que conseguir auxiliar o espiritual com a vida aqui na Terra. Porque se a gente só dizer que perdoa a pessoa e do mesmo jeito ficar com aquele rancor no coração, não vai ajudar muita coisa, porque aquela pessoa só vai se auto-prejudicar. Porque não adianta dizer que ama e não amar. A mesma coisa é perdoar, porque a gente precisa muito utilizar a prática do perdão, que falta muito hoje em dia. Porque eu sei que aquela pessoa, por mais que te fez sofrer, te fez passar por alguma coisa que você não desejou, e é claro que ninguém deseja passar por algo ruim, a pessoa tem que tentar se acalmar, respirar, orar e tentar perdoar aquela pessoa de coração, profunda mesmo, porque se a pessoa só dizer que perdoar e sem ser perdoado, vai prejudicar ambos e vai ter que voltar para tentar evoluir e aprender com aquele erro que fez com aquela pessoa, que pode voltar também para ela mesma em dobro, porque dependendo do que a pessoa fez, pode voltar em dobro, e com isso ela vai aprender a amar aquela pessoa e a se perdoar.
Peraí, criatura, em nome do ressuscitado, como é que esse negócio voltar em dobro, pelo amor do Cristo? Marlene, fala isso aí, Marlene. Sandro está falando assim, ó, ele está Itapeva, São Paulo. Renilda e queridas amigas, neste comentário de adoção, como fica o amor de mãe para seus filhos? Valeu, Miss Santa Rita. Vamos responder a Sandro. Mas antes, Marlene, comente aqui. Olha, essa em dobro é que você vai precisar repetir. A lição que você não ajusta aqui com amor. Vamos, não é que seja esse amor florido. É tanto que lá na frente fala muito da relação sexual, do ato sexual. Mas se você tem a família que você tem hoje, vamos dizer o sobrenome lá, Santos, você tem esse sobrenome, você pertence a esse clã. E você acredita que eu não vou viver com a Eduarda, porque a Eduarda arrumou o cabelo, eu não arrumei meu cabelo, porque Eduarda isso, porque Eduarda aquilo. Se você não ajustar com ela e você mesmo resolver arrumar seu cabelo, você volta sem cabelo. Que aí não vai ter mais briga de cabelo, entendeu? É essa duplicidade que a Eduarda falou, que você vai precisar repetir a lição. Então, vamos resolver agora? Tá tudo bem, dona Renilda? Você quer viver comigo? Bora viver, porque a gente veio com essa proposta. Aí, Eduarda, sim, bora resolver. Eu vou continuar com o meu cabelo liso, você com o seu cabelo curto, mas a gente vai caminhar juntas. Porque o grande propósito de estar no planeta Terra é que a gente esqueceu de amar. E agora, a nossa tarefa é amar. É isso. Seu microfone. Sim. Muito bem. Ok. Eu fiquei assustada quando ela disse em dobro. Eu digo, ressuscitada da Galileia. Muita calma nessa hora. Esse em dobro é uma força de expressão, porque nós vamos conseguir, vamos entender. Por isso que nós estamos aqui com a Alô Jovem, na Web Rádio Estação da Luz, para que essa mensagem chegue a milhões e milhões de pessoas, para compreender que vale a pena resolver enquanto estamos a caminho, conforme dissera a Marlene, e o próprio Cristo já nos adianta essa mensagem. Mas se porventura, se porventura percebermos que não conseguimos, desvia o caminho, vamos mudar de rota, que não adianta ficar batendo em ponta de faca e não dando certo, se você perceber que não consegue, e principalmente na relação de marido e mulher, se a situação está insustentável, é melhor que cada um siga sua jornada e que em outro momento, mais maduros, mais esclarecidos, retomem o processo. Ok? Mas vamos agora para a pergunta de Sandro. Sandro, ele diz assim, Renilda e queridas amigas, neste comentário da adoção ainda não, como fica o amor de mãe para com seus filhos? Muito bem, Sandro, muito bem. Como é que fica, Maria Eduarda, o amor de mãe para com seus filhos quando ela faz o processo da adoção? Ainda há pouco nós falamos sobre isso. Ele está ouvindo o programa, está lá assistindo. Então, como é que fica isso? Quando a pessoa resolve adotar um filho, é porque ela deseja ter muito filho e ela vem procurando e tentando ter um filho, mesmo não conseguindo ter um por ela mesma, ela vai tentar ir na prática da adoção para que ela tenha esse filho que ela tanto quer ter. E por isso ela fica com amor como se fosse um filho realmente dela, um amor incondicional de mãe, realmente. Mas a gente está falando mais do amor, porque tem algumas mães que realmente têm seus filhos e não querem, como a gente estava falando anteriormente, não querem e doam para outras pessoas que elas, pode ser que seja de confiança, ou pode ser que ela veja que tem uma condição boa para que cuide dos seus filhos. E também tem outros tipos de mãe que adota os filhos, mas que não tem aquele amor necessário como de mãe mesmo. Ela só adota por realmente ter um filho em si, não porque ela sonhou, tem aquele amor
tem aquele cuidado com o filho, porque as mães têm o cuidado com onde vai, como vai, com quem, com tudo isso. E tem outras que não, tem outras que adotam o filho e deixam de qualquer jeito, de qualquer forma, e que só, por exemplo, só dão dinheiro, umas só dão dinheiro, outras nem isso. Outras deixam os filhos se virar sozinhos para que eles cresçam e aprendam também com aquilo. Aí também vai depender de cada mãe, de cada pessoa que tem a mentalidade para cuidar de uma criança. Ok, Marlene, vamos lá? Eu vou aproveitar a oportunidade que Eduarda falou em relação à postura de mãe. São várias as questões e são vários tipos de mãe. Mas o amor incondicional, daqui pariu vão ficar assim, ela por amor doou a criança para que outra desse oportunidade educacional. Aí, em nenhum instante deixou de ser amor, porque é por amor que ela está doando. A mãe que coloca o seu filho no orfanato, ou acontece alguma coisa que ele vai para lá, acredite, ela não fez aquilo por maldade, por alguma coisa que aconteceu na trajetória e que precisava acontecer daquele jeito, ela foi para a família que ela precisa estar junto. Não existe equívocos, como é, dona Hilda? Não existe improviso no projeto Não divino. existe improviso no universo. Então, aquela família qual você disse que é adotado, é a sua família de origem. É a família, a sua mãe não tinha condições de te parir, mas o universo achou uma para parir e outra para você ser cuidado, passar os seus melhores dias e os valores daquela família ficar com você. Não existe improviso. Você combinou que estaria ali. Tanto que essa história de Segismundo é uma história longa, com muitas nuances, para que a gente assimile quanto é desafiador um processo reencarnatório e quanto os nossos pais interferem no processo. O amor não morre, independente da mãe. E o caso que eu contei logo no início, a mãe diz o seguinte, a filha, a mãe que pariu, diz assim, olha, na minha casa tem uma cama lá para você, nunca deixei de ter. E essa outra que tem a outra mãe, ela disse assim, minha mãe biológica disse que na casa dela tem uma cama para mim. Então, para você saber que nela ela pariu, mas ela te ama do jeito dela, porque muita gente acredita que amor é ficar debaixo do braço, é colado. Não é. Cada pessoa tem um jeito de amar. Eu faço jus às suas palavras, Marlene. Eu acredito que o amor, Sandro, o amor continua, né? Ela não vai deixar de amar esse ser. E posso garantir, Sandro, quando a mãe faz isso, ela sofre, ela chora. Recordo, eu estava conversando na reunião do Lar, Marlene, e aí uma das participantes dizia o seguinte, que ela participou uma certa feita de uma doação dessa, a criança tinha acabado de nascer, e aí a mãe colocou a criança à adoção. E o juiz providenciou, e foram providenciar tudo perante o juiz. E quando ela foi entregar essa criança, disse que ela chorou, feito uma criança, quando ela foi entregar o bebê. Então a gente nota que existe esse amor, mas as circunstâncias da vida, principalmente a questão financeira, muitas vezes intercepta. Mas, voltamos a dizer, e é muito próprio isso, Marlene, muitas vezes aquela mulher foi apenas a portadora do corpo físico daquele espírito para entregá-lo à sua família original, à sua família de origem, como podemos assim dizer. Então, Sandro, o amor permanece, ele não acaba. E sempre, normalmente, só fazendo esse acréscimo, aquela mulher que não pode ter filho, adota, normalmente ela gesta logo depois. Eu sei de um caso em que uma mãe recebeu uma criança
E depois ela pariu, como dizem na linguagem popular, né? Ela veio a parir 6 filhos, pelo amor de Deus, gente. Olha que negócio. A mulher não podia ter filhos, adotou. Depois de ter adotado, ela vai ser mãe de mais 6. Mãe biológica. Quem está recebendo vai entender o papel de pais como colaboradores na educação? Com certeza. Agora, eles são os pais oficiais. Principalmente quando essa adoção é a nível judicial, quando a justiça dá, guarda, tudo bonitinho. Agora, eles são os tutores legais daquele ser. E, para além de tutor, tudo que diz respeito àquele ser, os pais adotivos serão os responsáveis diretos. Assim, Marlene? Com certeza, porque foi registrado, é filho legítimo. Tudo que a justiça determinar, aquele filho vai receber junto aos pais, junto aos outros irmãos, tudo vai ser dividido por igualdade. Ok, muito bem, muito bem. E você, Eduarda, o que é que você disse? Porque pai e mãe é quem cria realmente. Também é aquela mãe que realmente, como disse, que é aquela mãe que pare, mas é aquela mãe que cuida da criança como filha dela, mesmo não sendo, também se torna, porque aquele afeto que eles construíram desde do início até os dias que eles estão. Então é tipo como se fosse realmente dela, porque o amor que eles criam junto, aquela união, realmente é muito poderosa. Perfeito. Aí, já aproveitando esse viés das perguntas de Sandro José Pinheiro, muito obrigado, Sandro, continue conosco. Nós vamos trazer a pergunta de Ângela Barbosa, Cruzeiro de Campinas Grande, Paraíba. Ela diz: no ato, o que dói mais, o de viver ou de morrer, Eduarda? Eu creio que é mais o de morrer. Porque dependendo do que a pessoa fez ou que a pessoa escolheu antes da reencarnação, pode ser o de morrer, porque a gente não sabe com que a pessoa morreu ou vai morrer. Que pode ser muito mais doloroso, porque a gente vê casos hoje em dia, principalmente de feminicídio e outras situações que estão acontecendo, principalmente com as mulheres. Não que os homens não estejam acontecendo, mas principalmente com as mulheres, nós vemos que, com essa pergunta que ela fez, nós percebemos que é mais o de morrer. Marlene? É o de viver. As histórias que eu já li no livro de André Luiz, voltar para a terra. Você tem um resguardo da consciência. Você tem consciência que você é um ser eterno. Quando você volta para o corpo físico, esse charco pesado que pesa toneladas, você acaba esquecendo. E esquecendo algumas lições, você tem a tendência a errar. Logo, reencarnar é mais dolorido do que morrer. Porque reencarnar, como assim Segismundo, a história dele vai passar, onde o estado de consciência dele, para ele ficar como um feto, leva um pouco mais de tempo. Já morrer são desfeitos laços no nosso corpo pré-espiritual e físico, e você voa como um pássaro e volta para casa, dependendo também do seu estado de consciência. Do meu ponto de vista, Isso que eu ia dizer. Reencarnar é mais doloroso do que morrer. Isso, muito bem. Então, fica aqui para nós, Ângela Barbosa, que o retornar ao corpo físico ou ao mundo espiritual, como além disso, a gente voa para voar, precisamos, de forma urgente, termos boas ações. Trabalhar o nosso psicológico, trabalhar as nossas emoções. E nesse trabalho de emoções, quando nós voltamos ao corpo físico para vivermos as nossas provas e expiações, é mais dolorido. O morrer é suave. E dependendo, ainda vai voltar a dizer, suave de acordo com cada estado de consciência, de acordo com cada grau de evolução de cada ser.
conforme aquilo que você viveu no aqui e agora. E Ok? conforme o que você acredita. Porque, assim, se eu acredito no inferno, aonde meu estado de consciência vai para lá. Se eu acredito no umbral, meu estado de consciência vai para lá. Se eu tenho condições de estar numa cidade como a nosso lar, tudo é o agora. É o agora que vai me permitir ir para todos esses lugares. Muito bem. E aí, então, Damião Carlos, Salvador, Bahia, por quê e quais os motivos de não lembrar agora das vidas passadas? Arlene? Por isso que eu queria responder a pergunta dele primeiro. Aqui tem esse trecho no livro, ele falando da necessidade de se esquecer. Pensa que Segismundo, que já caminhou um pouquinho, precisou ser um mendigo, vamos dizer assim, para pedir a Segismundo, cabra, seja meu pai, para a gente Para pedir ajustar. Adelino. É isso. Segismundo pedindo a Adelino para ser o pai dele. Pense que um bebezinho vai lembrar dessas coisas. Vai ser bom? Não vai, gente. Não precisa lembrar. O ideal é que a gente tenha um mínimo de ajuste de respeito e sentimentos para que haja esse processo. E aí, eu digo com muita sinceridade, não vale de nada você lembrar que você bateu em Renilda, raspou o cabelo dela. Não adianta. Porque, assim, se a gente está junto, é para ajustar na lei do amor. É a lei do amor que a gente precisa honrar nesse momento. E você tem os lapsos aí, naturais, das coisas que você gosta, de você não gosta, dos lugares que você se sente bem, que você não se sente bem. Tudo isso está te lembrando da sua vida de ontem, dos gostos, tudo lembra ontem. Eduarda? A gente tem o véu do esquecimento porque é necessário. Porque dependendo do que eu ou a outra pessoa fez para mim, isso pode ajudar ou prejudicar no meu grau de evolução. Porque a gente não sabe o que a gente fez para aquela outra pessoa e nem porque ela fez para mim. Porque, como no caso mesmo de Segismundo, não foi algo muito bom. Então, se ele lembrasse desde o início o que ele fez para aquele pai, e aquele pai lembrasse logo de início o que aquele filho fez para ele, não ia ser uma relação muito boa. Poderia acabar como diferente, como o Segismundo matou Adelino, o Adelino poderia matar Segismundo. Poderia ser inverso. Ou poderia ser a mesma coisa de novo, porque se ele lembrasse porque matou, poderia tentar outra vez. Por isso que muitos não lembram, porque quem realmente lembra é aquelas pessoas mais evoluídas com que já tem a ideia do que pode ser feito e o que não pode. É aquelas pessoas com grau mais elevado. Porque a gente não lembra pelo fato de que não seria bom para a nossa evolução, porque para a gente evoluir, a gente precisa aprender a amar aquela pessoa. Não é porque aquela pessoa fez algo de errado que eu não vou amar ela. A gente também tem que saber perdoar. Se a pessoa soubesse o que aquela outra fez comigo, poderia não perdoar tão fácil. Porque a gente só vivendo em conjunto e tendo alguma briguinha ali por qualquer coisa, a gente pode fazer as pazes qualquer hora. Mas sabendo que aquela pessoa o matou na vida passada, poderia prejudicar cada vez mais ambos e também com a evolução deles. Eles poderiam até voltar novamente como parente para tentar evoluir mais rápido. Uhum. Esquecimento do passado é obra divina. É um ato da misericórdia do Pai para conosco. Está muito bem colocado por você, Eduarda. Imagine como seria o conflito viver ambos, Segismundo e Adelino sabendo que aquele bebê que ele tem no berço é o espírito qual tirou sua vida numa encarnação anterior. Então, querido Damião, vamos receber como sendo uma dádiva, uma bênção que o Pai nos concede para termos a oportunidade de continuarmos esse ir e vir, né? Esse ir e vir como uma onda do mar, como diz Lu Santos, nesse vai e vem,
Então, só temos realmente que agradecer a Deus e ao véu do esquecimento. Sandro, ele fala assim: para mim, eu vejo viver é uma organização mental e espiritual. O viver que Bárbara fala aqui, Sandro, é com relação ao encarnar e o desencarnar. É nesse sentido que eu acredito que ela está falando. A literatura afirma que encarnar é mais dolorido que desencarnar. Tá bom? Se porventura, Ângela, não foi esse o entendimento, entre em contato conosco. Ok? Muito obrigada, Sandro. Obrigado, Ângela Barbosa. Obrigado, Damião Carlos. Ok. E assim nós podemos prosseguir com os comentários inerentes ao livro Missionário da Luz, capítulo 13, que nos traz o processo de reencarnação de Segismundo. E aí ele vai dizer, né, que é possível tornar o mal, e depois ele vai dizer assim: toda reconciliação, olha aqui, Eduardo, ó, toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. Nossa! Sem a reconciliação humana, jamais seria possível a nossa integração gloriosa com a divindade. Marlene, por favor, fique à vontade para comentar isso aqui. Viva as mães, viva os pais que nos recebem. Porque ele diga assim: equilibre o coração e aproveite a sagrada oportunidade. Estar encarnado é uma oportunidade. E essa reconciliação, toda reconciliação é difícil. Reconciliação se faz através do trabalho constante. Por isso que é o que Eduardo estava dizendo, você chega, é filho, não teve condições, não ajustou, morre, larga o corpo físico, mas volta como neto, para ver se dentro daquele ciclo familiar você encontra esse amor que ajuste seu processo reencarnatório. Mas Deus ama a gente tanto que permite que a gente volte, mas a gente só sai daqui reconciliados. Aí vai acontecer aquilo que ele disse assim, e aí vai ficar até o último, ranger de dentes até o último ceitil, né? Essa fala de Jesus. Porque esse ranger de dentes vai ficar aqui encarnado até cumprir ou desenvolver a tarefa a qual nós nos comprometemos em desenvolver. É essa a ideia. Vamos lá? Sim, Eduardo, você quer falar o que sobre isso aqui? Esse ponto que a gente acabou de mencionar. Que a pessoa, como vem para tentar evoluir, ele também precisa do próximo. E talvez seja aquele próximo que na vida passada não tenha sido uma amizade muito boa, vamos dizer, uma amizade ou algo de afeto entre os dois. Pode ter sido algo que foi realmente muito complexo com aquela situação, porque independente do que ele fez, ou o que ele deixou de fazer, ou o que a outra pessoa fez para aquela pessoa, ele vai tentar reconciliar. Muitas vezes a pessoa tenta reaver aquela situação, dependente do que for. Pode ser qualquer briguinha, mas talvez pode ser algo mais forte, mais elevado, como no caso de Segismundo. E a pessoa vai tentar se reconciliar naquela vida. Se caso não der certo, a pessoa vai voltar até tentar realmente ter aquele afeto com aquela outra pessoa que está do seu lado, ter aquele amor, independente da situação ou das circunstâncias que tenha feito aquela desavença com aquela pessoa. Ok, muito bem. E nesse particular que nós acabamos de mencionar, nós vamos lá para a página 204, quando tem aqui dizendo o seguinte: o ex-homicida inclinou-se respeitoso. Quem é o ex-homicida? Segismundo. Muito bem. E beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mal aquele espírito angustiado e triste
que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Veja que gesto nobre, que mobilizou toda a estrutura psíquica de Adelino. Foi então que vi um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas, irradiações suavíssimas, aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Por favor, senhoras e senhores, o comentário sobre esse trecho, quando Adelina aproxima-se, Segismundo aproxima-se de Adelino, beija-lhe as mãos, e aquele gesto tão Aí ele simples. diz, lá na frente, diz assim, ó, as vibrações dos teus pensamentos. Os teus pensamentos. E aí, o que acontece? Quando você muda a frequência dos seus pensamentos, você vê a luz que existe em você. E para de projetar, porque ele via em Segismundo o mendigo, o que podia matá-lo, porque ele estava com aquele sentimento, porque ele lembrava do ontem inconsciente, mas com a consciência, e olha o que é a humildade. Segismundo humildemente foi lá, se ajoelhou, beijou a mão, sabe? E aí ele perdeu o medo e teve condições de mostrar sua luz. Quantas pessoas no nosso dia a dia são assim? Chega, você é aquela pessoa insuportável, que não sei o quê. Depois que você vai conhecer, meu Deus, eu não conhecia essa Renilda, essa pessoa boa, gente boa, porque quando você encontra o Renilda no trânsito, num momento difícil, que bateram no carro dela, foi um momento difícil, ela não tinha condição, ela não estava com aquela luz, tinha uma nuvenzinha dela. E aí, quando teve a oportunidade de você ver por um outro ângulo, todo mundo é luz, todos nós somos luzes. E aí, Eduarda? Nós vemos o respeito e a solidariedade entre essas pessoas, porque poderia ter sido outro que poderia rejeitar ou poderia passar direto, mas não. Ele foi lá e fez. Esse é o poder da relação entre eles, aquele poder que não estava bem valorizado e bem fluido, porque pela desavença do passado deles, eles poderiam muito bem deixar tudo para lá. Mas não, eles estão tentando a ver com que aquela amizade e aquele amor entre eles se floresça cada vez mais e que não pare. Nem porque um fez aquilo, que outro fez aquilo outro no passado, que fez nessa vida, que fez na outra, que aquilo vai parar entre eles. Mas o respeito entre eles estão aumentando a possibilidade de eles realmente fazer aquelas pazes que estavam desde o passado tentando ser resolvida. Beijo para você, menina. E ele, Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. Herculano junto a André Luiz. O perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. O perdão sincero restaura quem dá. Porque quem está carregando a mágoa, a dor, a raiva, é quem está. É a pessoa que ainda não conseguiu perdoar. E André Luiz deixa isso aqui claro. No momento que ele realmente perdoou, dissipou-se toda aquela névoa, toda aquela crosta, digamos assim, da raiva, do ódio, do medo. Fala aí, Marlene, sobre isso. O que isso pode gerar no psiquismo da criatura humana, no seu comportamento, como isso intercepta a sua vida financeira, a sua vida amorosa, enfim, a sua vida como um todo. Na condição de psicanalista, traga isso para a gente aí. Primeira coisa, é o desconforto consigo mesmo. Nada presta, nada tá bom. E tem um ditado popular que diz assim, não adianta você tomar o veneno... Marlene, se aproxime mais do microfone que está baixo. Tem um ditado popular que diz assim, ó, não adianta você tomar o veneno pensando que vai matar o inimigo.
Por que quer dizer isso? Todo sentimento contrário ao amor é corrosivo. Sendo corrosivo, dependendo de onde seja. Se eu tenho mágoa do meu marido, eu vou apresentar pressão alta, diabetes, vou apresentar doenças cardíacas. Meu sistema circulatório ele vai diminuir, porque eu perdi a alegria e a confiança no outro, que naturalmente é a confiança em mim mesmo. E aí eu começo a fazer exames, ir para o médico todo dia, para ver como é que tá, como é que vai. E lá o médico diz, mas a senhora não tem nada. Não apresenta nada nos exames materiais. Mas você está insatisfeita, indisposta. Mas ninguém sabe que lá no seu coraçãozinho tem um aborrecimento, tem uma tristeza, tem uma decepção, tem uma mágoa. E tudo isso adoece. Adoece primeiro o nosso corpo. O nosso corpo físico, como diz minha professora, é o marido traído. É o último a saber da sua raiva, porque é o último a manifestar. Você já começa essa tristeza no espírito, vai manifestando no seu corpo astral, chega no perispírito e manifesta no corpo físico. Ronchas vermelhas, de você deita e acorda toda roxa e não sabe o que foi. Aquela raiva que você está guardando de alguém, às vezes de você mesmo. Isso tudo prejudica e a sua caminhada, a sua vida financeira, seus negócios, tudo que você imaginar. Todo o ódio que você guarda de alguém ou de você mesmo só está te prejudicando. Eduardo? Para a gente ver a força e o poder do perdão, porque se ele não tivesse perdoado aquela pessoa naquele momento, isso poderia acumular mais e mais coisas não muito boas para a vida dele e também daquela outra pessoa que ele não iria perdoar. Porque se ele não perdoasse, poderia causar doenças físicas, psicológicas, mentais. E também vai depender de como aquela outra pessoa reage com tal circunstância. Porque se ele chegou a se ajoelhar para pedir perdão a ele, não era porque ele não estava necessitando, mas que ele realmente precisava fazer aquilo para que aquela outra pessoa conseguisse realmente a perdoá-la de coração e profundo, porque o amor entre eles era mais forte do que aquela circunstância que eles estavam sentindo naquele momento, porque mesmo aquela pessoa estar com aqueles sentimentos ruins, o ódio, o rancor pelaquela outra pessoa, pelo fato de ter tirado sua própria vida, aquilo não pertencia a eles. Eles realmente precisavam melhorar aquela situação entre eles para o próprio bem deles e para eles não precisar voltar a outra vida para que tudo viesse, para que eles realmente fizessem as pazes que estava pendente desde a outra vida para que eles fizessem. O perdão é a força propulsora da autotransformação. Se quer transformar a sua vida, se quer revolucionar todo o seu processo reencarnatório, reconcilie-se, perdoe o quanto antes. Não há mais razão para nós ficarmos guardando tantas mágoas, ficar preso ao passado, esquecer do agora e ficar buscando o futuro. Fique no aqui e agora e trate em você, por mais doloroso que seja, trate em você essa névoa que existe, essa mácula que está no seu coração. Tire de você, que aí tudo será diferente. O vestibular que você quer passar, passará. O marido novo que você deseja vai chegar. A casa nova que você quer também vai chegar. Tudo que você deseja alcançará. Não é assim, Marlene? Sim, com certeza. E como está chegando, faltam alguns minutinhos para a gente concluir o programa. Nossa. Lembrando que isso estava prejudicando os espermas de Adelino para fecundar o óvulo. E pense o poder magnético que é a raiva, a revolta e todas essas questões radioativas que é sanada com o perdão. Uhum. Minha gente, como passa rápido.
Mas, antes de encerrarmos, Sandro diz assim: existe o reencontro? As nossas existências serão marcadas por isso? O que é que você me diz, Marlene? Sim, vou insistir nessa palavra que aprendi numa palestra. Não existe equívocos, não existe acaso. Dentro do cosmos, existe sim uma harmonia perfeita, uma família montada, tudo programado, tudo tem ordem. E o que a gente tem observado é que a gente vem para o planeta e acha que tem que viver sem ordem, sem harmonia, cumprir essas regras naturais. Como diz o livro, leis naturais. E a lei natural é o amor. Nós vamos entender, estando no planeta Terra. Por quê? Se eu amo, eu respeito. Se eu amo, eu quero bem. Se eu amo, eu não me apego, eu deixo ir. E tantas outras questões que é a lei do amor. Que esta lei do amor me permite viver bem aonde quer que eu vá no cosmos. É tão real, Sandro, o reencontro, que Adelino e Segismundo estão se reencontrando. Isso é fato. Quando nós, às vezes, eu estava com o Omar, e então ele fez assim: Reni, eu gostei muito de conversar com você, quero conversar mais. Aí eu disse para ele assim: você lembra que quando nós nos falamos pela primeira vez ao telefone, eu te disse: eu sinto que eu já te conheço de outros tempos. Eu sinto que nós estamos nos reencontrando. Então, isso é possível, sim, José. Sandro José. Concorda, Eduarda? Sim, é tão possível que nós vemos na própria história e no próprio livro que realmente é possível. Porque, mesmo com aquilo que a pessoa sofreu, o amor está ali entre eles. Só que muitas vezes eles ainda não descobriram ainda, mas está ali. Porque isso já vem planejado há muito tempo para aquilo realmente acontecer. Desde aquilo do passado para isso. Isso é necessário acontecer para que eles evoluam, para que eles aprendam com aquele erro a se amarem. Mesmo errando, é como se diz, errando que se aprende. Uhum. Muito bem. E assim nós chegamos ao final de mais um programa, onde nós agradecemos a você, nosso querido. Como é que fala, Marlene? Não. Internautas, nossos queridos internautas, assim como o Sandro, mande a sua pergunta, participe conosco. Estamos aqui, com certeza, iremos responder com muito carinho. Obrigada a todos os amigos. Marlene Cardial, obrigada, Maria Eduarda. Obrigada, muita paz, que Deus nos acompanhe. E vamos pedir a Marlene que, por favor, de forma breve, faça a nossa prece final. Hoje, todo o processo me envolve com a oração do perdão. É uma oração do perdão muito particular, que é a oração do perdão da Casa Espírita Franciscana Xavier. E esse ato do perdão, como encerramos nessa parte, o perdão dado por Adelino foi sincero, que a gente, quem quer que assista esse programa, se envolva nessa luz de amor e vamos fazer a oração do perdão de todo o nosso coração. Perdoa-me se na minha ignorância feri você. Talvez eu tenha sido um crítico muito severo, detendo-me apenas na observação dos seus erros e falhas, esquecendo as enormes qualidades que você possui. Tive olhos para ver o arqueiro em você, sem perceber a trava empanando minha visão. Reconheci em mim alguma das fraquezas que encontrei em você, portanto jamais poderia ter atirado a primeira pedra. Compreendo agora que todos estamos matriculados na escola da vida, na condição de eternos aprendizes, e que somos passíveis de erros e falhas. Por isso mesmo eu lhe peço, perdoa-me. A partir de hoje, reconheço-lhe alma querida do meu coração. Talvez você ainda não consiga perdoar-me com razão, mas tenho a certeza que o advogado divino vai absolver-me, porque nessas palavras coloquei toda a força do meu coração arrependido. Guarde a certeza, alma querida. Nas minhas preces me envolvo em especial carinho, e quando não puder exaltar suas qualidades, saberei calar as fraquezas que você e todos nós ainda possuímos, e que só o tempo poderá apagá-las em nós. Sonho um dia poder abraçar-me, e no clima do entendimento fraterno,
lavar as nossas diferenças com as lágrimas do perdão. Roga a Deus que você encontre a paz e a felicidade que deseja. Assim como nessa atitude encontrei a paz e a felicidade que tanto necessitava. Que Jesus nos abençoe e nos cubra de paz hoje e sempre, que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.